Esses dias eu estava conversando com a Márcia e ela me falou o seguinte, falou, Rogério, a gente tem que fazer um vídeo básico, básico do básico do básico, para aquelas pessoas que realmente nunca ouviram falar sobre leilões, ou se ouviram falar, para que elas tenham uma ideia de como que é os leilões de imóveis. E aí ela falou, pô, por que a gente não faz um vídeo como esse? Eu falei, ó, topo o desafio, vamos lá, vamos elaborar um vídeo como esse, até olha só, o tamanho das informações que eu acabei elaborando aqui, né? Para falar sobre esse assunto com vocês. Então vamos lá, qual que é o básico? O que você precisa saber de básico para arrematar o seu imóvel em leilão? E aí, dentro desse contexto todo, nesse vídeo aqui, eu separei ele em 6 partes, onde a gente vou explicar o que é um leilão, quais são os tipos de leilões existentes, para quem que é os leilões, como que funcionam os leilões da Caixa e qual que é a melhor opção que você tem para arrematar. E por fim, eu vou te dar uma dica para que na hora que você arremate o seu leilão, você não tenha ele cancelado. Seja muito bem-vindo, você está aqui no programa LAN 7020, meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão, atuo nesse segmento há mais de 13 anos, com uma carteira de mais de 111 imóveis. Então, o que é um leilão? Leilão é uma modalidade de venda, onde nessa modalidade a melhor oferta é a vencedora, é quem compra o imóvel. 65, 65 já tenho 65 lance online. 65 mil, melhor oferta? 67, 67 mil já tenho 67 mil. E quais são os tipos de leilões existentes? Você tem vários. Você tem os leilões judiciais, os extrajudiciais, tem até leilão particular. Vou explicar cada um deles aqui de uma forma bem superficial para que você me entenda. O judicial, por exemplo. O judicial é um leilão que ele provém da justiça. Ele pode ser, de repente, uma dívida de condomínio, uma dívida trabalhista, por exemplo. E agora vamos falar aqui sobre o extrajudicial. O extrajudicial é um leilão que provém fora da justiça. Por exemplo, os bancos que adotam a alienação fiduciária, que é a Lei 9.514 de 97, eles adotam esse procedimento. É um procedimento extrajudicial. Então, os bancos adotam essa medida, né? E agora, particular também pode ter leilão, sabia? Se você quiser leiloar o seu imóvel, por exemplo, você pode contratar lá o leiloeiro e promover o leilão do seu imóvel, do imóvel particular. Então agora que você já sabe o que é um leilão, quais são as modalidades existentes, é bastante propício eu te falar uma coisa, que a melhor opção, a opção que te dá mais rentabilidade, mais lucratividade, é o extrajudicial. Nesse vídeo eu vou explicar vários pontos aqui para você. E primeiro eu quero começar aqui te explicando para quem que é os leilões de imóveis, né? De repente, para você que está buscando um investimento, pode ser para você. Você que está buscando um investimento, você está buscando um investimento aí com alta lucratividade e com segurança, pode ser para você. Ou de repente, pode ser para você que está buscando um imóvel para comprar. Você está buscando imóvel no mercado, você começa a buscar imóveis aí, o preço é um absurdo, está muito caro. Então você consegue comprar imóveis de uma forma muito mais acessível, que dentro desse vídeo aqui a gente vai falar sobre detalhes sobre isso. Só vou dar uma palhinha aqui, tá? Imóveis, eles podem ser financiados e você pode dar apenas 5% de entrada. A gente vai abordar mais isso aqui nesse vídeo, combinado? E agora? Agora eu quero te falar uma coisa, eu quero te pedir calma. Calma, espera um pouquinho, porque assim, os leilões de imóveis, ele não é para o marinheiro de primeira viagem, por exemplo. Se você é a primeira vez que você está arrematando, toma cuidado, você pode correr muitos riscos, você pode até ter prejuízo. Eu conheço colegas, amigos, que já tiveram prejuízo tanto no judicial, no extrajudicial. Então, precisa tomar cuidado, você precisa ter um norte, você precisa ter um GPS na mão para justamente você diluir esses riscos e correr o menos de risco possível. Eu costumo dizer, né, que não existe forma mais segura e barata de se comprar imóveis hoje no Brasil, a não ser dessa forma, através de leilões. Então vamos lá, volta aqui comigo. Imóveis da Caixa Econômica Federal. Qual que é o melhor? A gente tem várias modalidades lá dentro. A gente tem primeiro leilão, segundo leilão, venda direta online. A gente tem várias modalidades. Qual dessas modalidades é a melhor? Bom, para entender
o que eu estou falando aqui para vocês, é bem oportuno nesse momento eu te explicar como que é o funcionamento dos leilões da Caixa Econômica Federal, como é que eles funcionam efetivamente. Então vamos lá, eu separei o funcionamento dos leilões da Caixa Econômica Federal em duas etapas. Eu vou começar agora com a primeira etapa. Vamos lá, essa primeira etapa eu chamei de ex-mutuário. Pô, ex-mutuário, Rogério, o que é isso? Né? Ex-mutuário é um termo que a gente utiliza para as pessoas que perderam o imóvel. Ex-mutuário, quando eu falo ex, é ex mesmo, é o passado, já foi, né? Ex-mutuário, daí a gente fala mutuário, é mútuo. Quando você elabora um contrato de financiamento lá na Caixa Econômica Federal, inclusive o título dele é um contrato mútuo, né? Mútuo de duas partes que tem ali no contrato que têm obrigações a cumprir. E aí, por algum motivo, as obrigações que estavam dentro daquele contrato não foram cumpridas, e aí o banco vai lá e consolida a propriedade. Olha só que nome bonito, né? Consolida a propriedade. A gente está falando que ele retomou a propriedade. Talvez retomar não seja nem a palavra mais correta, né? Porque na hora que você faz um financiamento, o imóvel ele fica como garantia. Ele é do banco, ele está atrelado ao banco. E aí, quando acontece alguma coisa no contrato que é rompido, por exemplo, uma falta de pagamento, o banco simplesmente ele fala, ó, ok, a dívida não foi cumprida, eu preciso do dinheiro aqui para suprir aqui essa demanda que é o contrato. E aí ele pega e começa a ofertar esse imóvel em leilão. Então, é isso que motiva a maior parte dos leilões que a gente tem, dos leilões extrajudiciais, o que se refere à alienação fiduciária, a Lei 9.514. Então, essa seria a primeira etapa. A origem desse imóvel, você já entendeu de onde vem, das dívidas não pagas, o imóvel vai lá e executa. Agora, o segundo ponto aqui que a gente tem, dessa etapa do funcionamento aqui dos leilões, ele começa da seguinte forma. Esse imóvel, então, a gente tem aquela premissa, a pessoa não pagou, e agora o banco ele retomou o imóvel e ele vai começar a ofertá-lo para as pessoas, para elas adquirirem o imóvel. E aí, a primeira etapa que ela tem é o primeiro leilão. Aí, como é que funciona esse leilão? É um leilão clássico mesmo, assim, hoje, claro, tudo online. Um leiloeiro, ele oferta aquele imóvel e o primeiro interessado, os interessados, eles vão ofertando os valores e a melhor oferta é a vencedora. 75 mil presencial, lote 45, 75 mil. 75 mil reais, algo mais, 75 mil. Lance presencial, 75 mil. Uma mulher oferta, 75 mil reais. Duas, e 75 mil. Pode fechar? Vamos aguardar a internet. E 75 mil, parabéns, vendido, lote 45. E nesse caso, por exemplo, do primeiro leilão, tem algumas particularidades. A gente vai entender elas, cada uma delas a gente vai destrinchar aqui para você, tá bom? Então aqui, ó, você tem o primeiro leilão, você tem o segundo leilão, vai nessa sequência, tá? Primeiro leilão, segundo leilão, venda direta especial, depois você tem a venda online e a venda direta online. Cada uma dessas modalidades aqui a gente vai destrinchar para você entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a melhor oportunidade? É a venda direta online, é o primeiro leilão, segundo leilão? Qual que é a melhor oportunidade? Para você entender qual que é a melhor oportunidade, é bastante propício aqui eu fazer o seguinte, eu destrinchar cada uma delas e você mesmo decidir qual que é a melhor opção. Então vamos lá. Primeiro leilão, o que acontece? Qual que é a principal característica dele? Na hora que você participa desse leilão, você tem que pagar 5% do valor que você arrematou para o leiloeiro. Primeira coisa, nós temos essa característica. Segunda coisa, no primeiro leilão, se você precisar de alguma assessoria, você tem que contratar uma assessoria para tê-la, porque não é disponibilizado. Outra questão é a questão das dívidas. As dívidas, geralmente no primeiro leilão, o banco ele paga. Mas eu já coloco um ponto de atenção aqui, ó, fique atento ao edital. O edital ele é o coração ali da sua arrematação. Sempre leia o edital, de ponta a ponta, de cabo a rabo, tá? Para você ter certeza das situações, da regra do jogo. Ali ó, é o coração da sua arrematação, ali é o coração, é a regra do jogo.
Então, ali na regra do jogo, lê totalmente ali o seu edital para você ter mais certeza, do que você está adquirindo, né? Então, aqui no primeiro leilão, você tem essas características, o que funciona na grande maioria, como eu disse agora há pouco. Então, agora aqui, uma outra coisa também que acontece aqui no primeiro leilão são questões das dívidas pagas. Então, você pode ter alguns que têm essa característica. Agora, vamos falar aqui do segundo, né? No segundo leilão, você tem algumas características. Bom, ele é muito parecido com o primeiro, né? Você tem ali as suas dívidas, né? Tem que verificar ali essas dívidas. Quem vai pagar, se é o próprio banco ou se quem arremata que é o responsável. Eu já vi alguns casos agora recentes que o banco estava pagando as dívidas no segundo leilão. Então, isso é um ponto muito bom. Então, fique atento ao edital. Mas na maioria, sabe o que acontece? O banco ele não paga as dívidas no segundo leilão. Então, fique atento. Rogério, fala mais um pouco desse negócio de dívidas aí. Tá bom, eu vou falar. O que acontece? Quando você adquire um bem lá no leilão, ele tem dívidas de IPTU, ele tem dívidas de condomínio, caso for um condomínio. E essas dívidas, em alguns casos, o próprio banco ele paga para você. Então, nesse caso, por exemplo, do segundo leilão, na grande maioria dos casos, o banco ele não paga. Então, é essencial você checar, antes de arrematar, qual que é o valor da dívida. Eu já vi casos absurdos, sabe? Que tinha 50, 70 mil de condomínio e o imóvel ele valia 170 mil e arremataram por 100, por exemplo. Então, nesse caso, olha só, como o tiro saiu pela culatra, né? Nesse caso, você teria ali um problemão ali para resolver. Ao invés de você ter uma alta lucratividade, você acaba tendo prejuízo, né? Então, fique atento, né? Leia lá no edital. Segundo leilão, você não tem assessoria, né? Então, você vai ter que pagar lá os 5% do leiloeiro. Então, você tem essas características desse leilão, do primeiro e do segundo leilão. Agora, você tem algumas modalidades que são o seguinte. Você tem ali, venda direta online, venda online e venda direta especial. Essas modalidades, você faz o login lá no site da Caixa e você dá oferta o lance dentro da própria plataforma da Caixa. Na hora que você faz essas ofertas, você tem algumas opções. Vou contar aqui algumas vantagens dela. Por exemplo, você não paga o leiloeiro, porque como você está na plataforma dentro da Caixa mesmo, quem está ali ofertando o imóvel é o próprio banco. Então, nesse caso, por exemplo, você não paga os 5%. E tem um detalhe aqui que é bastante importante e válido. Você tem uma consultoria gratuita. Como assim, Rogério? Consultoria gratuita? É isso aí. Nessa modalidade, o banco ele paga a comissão para o corretor credenciado. Então, aqui vai uma dica muito importante. Você pode ter uma assessoria gratuita, né, onde o corretor especializado pode te dar mais informações sobre imóvel e tudo mais, correr com as documentações. Então, você vai ter uma assessoria paga pelo banco. Então, nessa questão aqui, nesse ponto então, das vendas direta e tudo mais, você tem essas condições que é bastante positivo. Um outro ponto que é muito positivo, que eu quero destacar aqui para vocês, claro, lembre-se, né? O edital é o coração do seu leilão, então fique atento ao edital. O edital é extremamente necessário você lê ele de cabo a rabo. Na grande maioria dos casos, até o momento, hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 21, deixa eu ver aqui, Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021 e até hoje eu não vi nenhuma dessas modalidades em que o banco ele não pague as dívidas de IPTU e condomínio. Então, outra característica muito importante, né, mais uma característica positiva dessa modalidade. E aí o que acontece? Você tem essas modalidades. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, o que é cada modalidade que se refere aqui às vendas diretas. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você aqui a questão da venda direta especial. O que acontece? O imóvel ele foi para leilão, ele foi para leilão no primeiro leilão, não teve licitante. A licitante é quem compra o imóvel, tá? Primeiro leilão não teve licitante, segundo leilão não teve licitante. Sabe o que vai acontecer? Ele vai para essa modalidade aqui, venda direta especial. E lá ele vai ser ofertado, ele está lá disponível para venda. O primeiro que chegar
e ofertar a compra, leva esse imóvel. Aí vamos supor que aconteceu o seguinte: primeiro leilão aconteceu, ninguém comprou. Segundo leilão, ninguém comprou. Lá na venda direta especial, ninguém comprou. Sabe o que vai acontecer? Ele vai lá para a venda online. E lá na venda online, o que vai acontecer? Ele vai ficar contando um reloginho. E aí, a melhor oferta, até aquele reloginho zerar, vai ser a contemplada, vai ser a vencedora. Então aí nós temos aí a venda online. E aí, no caso, temos uma última modalidade aqui, ó, que é a venda direta online. Como é que funciona a venda direta online? A venda direta online ela passou por todos esses processos, não teve ninguém interessado. E aí ele fica lá disponível, o relógio ele zerou e está lá, esperando alguém comprar. O primeiro que comprar leva, você não tem disputa dentro dessa modalidade. Ele está lá por um valor, é só você ofertar aquele valor, você leva aquele imóvel. O primeiro que chegar, eu costumo dizer o seguinte, né? O imóvel está lá na prateleira. O primeiro que acessar ele na prateleira leva esse imóvel. Então aqui vão as modalidades. Agora a gente vai partir aqui para um assunto que é de extrema importância. Às vezes isso aqui pode até cancelar o leilão que você arrematou. Então você tem que ficar muito atento a isso. Eu vou usar alguns números aqui redondos para que você entenda melhor aí essas explicações que eu vou passar para você. Vamos supor que um imóvel ele está sendo ofertado por 100 mil reais. Aí 100 mil reais é o lance mínimo dele. E aí acontece o seguinte: imóveis da Caixa Econômica Federal você consegue comprar financiado. Isso mesmo, financiado. E olha só as características deles. Você consegue, os que permitem financiamento, você consegue dar 5% de entrada e o restante financiado. Mas espera aí, não são todos que aceitam financiamento, você tem que ficar atento a isso. E agora eu vou te explicar as regrinhas da questão do financiamento. Vou te explicar a regrinha da questão do financiamento e vou te falar detalhes importantes que, se você não prestar atenção, o imóvel que você arrematou, ele pode ser cancelado. Então vamos lá, como que funcionam essas regras? Essas regras, elas se dividem em 2 pilares. Então quais são esses 2 pilares? O primeiro pilar é o pilar que a gente fala sobre o imóvel. E o segundo pilar é sobre a pessoa. Como que está o crédito dela? Ela tem crédito para comprar aquele imóvel com aquele valor? Está liberado o crédito para ela? Então você tem esses 2 pilares. Eu vou explicar cada um aqui para vocês. Bom, vamos para o pilar do arrematante. Bom, para você comprar um imóvel, você tem que comprovar a renda. Você pode ser profissional liberal, você pode ser CLT, você pode ser funcionário público, você pode até ser funcionário da Caixa. Olha, funcionário da Caixa consegue comprar até 100 da entrada, 100% financiado. Olha só as vantagens. Vamos voltar aqui para a maioria. Maioria, 5% de entrada, restante financiado. Então vamos lá. Vamos supor que você quer financiar 100 mil reais. Quais são as condições? As condições são o seguinte: 100 mil reais, você vai ter que comprovar uma renda que comporte lá esses 100 mil reais. A regrinha, eu costumo utilizar uma conta muito básica para a gente fazer aí essa simulação rápida aí de cabeça. Olha só, a cada 10 mil reais que você tem de empréstimo do banco, você tem que pagar uma prestação de aproximadamente 100 reais. Isso é uma taxa de juros assim exorbitante, tá? Como as taxas estão caindo, a tendência é que o valor seja menor que isso. Mas se você pegar a pior possibilidade, vai ser mais ou menos nesse cenário. Para cada 10 mil reais, 100 reais de prestação. Então, nesse caso, por exemplo, que a gente tem um imóvel que a gente quer financiar 100 mil reais, a gente vai ter uma prestação de 1.000 reais. Essa prestação de 1.000 reais, quanto que você vai ter que comprovar para que você consiga financiar esse imóvel? Você vai ter que comprovar, você vai ter que falar para o banco que esses 1.000 reais ele vai representar mais ou menos ali da sua renda uns 27%. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, que você ganhe 4.000 reais. Né? 4.000 reais até vai dar uma extrapolada, né? Se você ganhar 4.000 reais, você tem mais ou menos 30% lá, 1.200 reais. 1.200 reais seria a prestação que você conseguiria pagar. Aí vamos colocar um exemplo aqui. Faz de conta que você tem uma prestação de uma moto, por exemplo. Uma moto e a prestação lá é de 150 reais.
Tá? Então aí o que o banco vai fazer? Fala, opa, você tem um limite aqui, ó, que eu concedo para você de um comprometimento de até R$ 1.200. Só como você tem essa moto aí que você paga R$ 150 por mês, eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar isso e eu te aprovo uma parcela de R$ 1.050. Então em R$ 1.050 você teria ali aproximadamente uns 105 mil de financiamento. Então aqui, ó, só para você ter uma ideia, né, de quanto mais ou menos você teria de crédito para poder estar financiando o seu imóvel. E aí você pode estar me perguntando, né? É só isso, Rogério? Tem mais alguma coisa? Tem sim. Você tem que ficar atento, assim, se você tiver comprometimento de carro, de parcela de carro, moto, né? Consignado, né? Então isso daí vai impactar, ele vai tirar lá do seu crédito para fazer lá o seu financiamento. Então você tem que ficar atento. O primeiro ponto é esse, que é o ponto do arrematante. Agora vamos para o ponto do imóvel. Isso daqui é extremamente importante. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui pode fazer a diferença do seu leilão ser cancelado. Vem aqui comigo então. Vamos lá. Esse imóvel que você estava pretendendo arrematar, vamos supor que ele estava lá, lance mínimo 100 mil, e ele estava sendo avaliado por 200 mil. Ok, 200 mil. Sabe o que acontece? O banco ele vai financiar um limite para esse imóvel específico. E a base desse limite é justamente a avaliação do imóvel. É isso aí. Bom, como eu coloquei de exemplo aqui para vocês aqui, os 200 mil, como que seria esse limite? Ele financia no máximo 80% do valor de avaliação. Então, quanto que ele financiaria desse imóvel, por exemplo, de 200 mil? Então, se a gente coloca ali 80%, ele financiaria no máximo para você os 160 mil. Então vamos supor que você foi lá para arrematar o seu imóvel e os lances começaram a subir, não ficou 100. Você acabou ofertando lá, teve que ofertar 170 mil. Olha, o preço já está alto, talvez nem valha a pena. Mas enfim, você estava querendo muito aquele imóvel e aí você foi lá e deu lá 170 mil. Aí você falou, nossa, ainda, legal, eu tenho crédito, eu tenho 200 mil de financiamento que eu posso fazer. Só que aí você fala o seguinte, na hora que você vai lá financiar, o banco vai falar para você que ele não vai financiar os 170, ele vai financiar só os 160. Aí você fala, pô, mas eu vou precisar dos 10 e tal. Eu falo, eu ia dar 5% de entrada, ele financia 5% de entrada. Por exemplo, se você tivesse comprado ele por 100 mil, você conseguiria dar 5 mil de entrada e financiar os 95. Por quê? Lembra da avaliação? 200 mil reais? Então ele estava dentro da avaliação nos 80% dele, que era os 160. Então se você comprou ele por 100 mil, você conseguiu dar 95 mil ali, ó, de financiamento e você dá 5% de entrada. Então dentro dessas características, você consegue fazer aí o seu financiamento. Tem que ficar muito atento. A gente vê muitos leilões até sendo cancelados por conta disso. Eu coloquei alguns números aqui, fictício, mas na hora que a gente vai para a prática, por exemplo, eu estava vendo um imóvel de valor agregado alto, que ele foi arrematado ali, se não me engano, por 310, mais ou menos. 310 mil. Aí se você pega essa questão da avaliação, né, se a avaliação dele era menos de 250 mil, então você não consegue dar 5% de entrada e financiar o resto. Você tem que dar aquela diferença dos 310, né? Aí você tem que fazer as contas e verificar quanto que dá, né? Se a avaliação dele estava 250 mil, ele daria 80% de 250. Não é 250 que ele vai financiar, né? Então você teria que dar uma bela de uma entrada ali, não seria mais os 5%, e aí talvez sair fora ali do que você estava imaginando para fazer a compra do seu imóvel. E aí muitos imóveis eles podem ser cancelados por conta disso, por conta da questão do financiamento. Na hora que você vai lá fazer a arrematação, ninguém te conta isso, né? Então vai lá a dica, espero que esse assunto, que essa dica que eu te dei aqui, faça você já ir com mais pé no chão e você ter certeza do imóvel que você está arrematando. Se você gostou aí das informações que a gente te deu agora, lembra aí de deixar lá o seu joinha, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço a todos, até mais, tchau, tchau!